te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Yeah, 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 you know, yeah, na 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 na. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Na, 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 na. Deus está aqui, yeah, 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 yeah. I know. Posso sentir o seu amor por mim. Deus está aqui, posso sentir sua presença. A vitória pertence àqueles que amam ao Senhor, aqueles que dão brado de júbilo, de alegria, que conhecem os poderosos feitos do Senhor e sabem que Ele é poderoso para fazer. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, O povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Esta casa será chamada casa de oração.
dessa linda obra, né? E a gente quer entender como é que começou, como é que se deu o início dessa linda construção. Amém. A graça e paz, né, para todos. De fato, nós iniciamos esta obra, nessa linda história de Deus, como eu sempre falo, né, uma história escrita pelo próprio Deus, uma história de amor para esse povo do bairro do Amaro Branco, aqui no Farol. E a gente, estou com muito prazer até, amigo, é 18 anos, é a sua idade. Na verdade, a sua idade, e estrategicamente você que está fazendo essa entrevista, né? E tem algo também maravilhoso que eu estou achando hoje, que nós estamos aqui, gente, num local aonde a gente iniciou. Na verdade, logicamente, algo mudado, né? Mas a gente iniciou exatamente nessa sala aqui, que é a casa do meu tio, onde o meu primo morava na época, e a gente conseguiu reunir 22 pessoas, que é um ente querido, uma pessoa da família estava doente, eu tinha me convertido um ano antes, e até então não sabia como começar a falar de Jesus para essas pessoas. Aí quando eu vi essa pessoa da família doente, eu disse, pronto, chegou a hora de falar de Jesus Cristo maravilhoso. Então convoquei os familiares, os amigos, para estar aqui. Foi nessa sala aqui onde a gente se reuniu. Mais ou menos 22 pessoas. A gente não tinha cadeira, de fato, né, para quantidade de pessoas, e a gente resolveu sentar. Todo mundo sentou aqui, exatamente nessa sala aqui, 22 pessoas, e a gente começou a louvar a Deus. Eu lembro que a gente começou, Senhor, eu sei que é teu este lugar. Era um dos horrores, né, que era uma marca do início desse trabalho, e foi tudo maravilhoso. Então começou dessa forma, só que ninguém imaginava era que aquilo que Deus queria fazer. De fato, a gente marcou para estar aqui 7 terça-feiras, para orar por esse ente querido. Durante 7 terça-feiras, ele saiu ainda do hospital, esteve conosco. De fato, ele se converteu, entregou a sua vida para Jesus. E durante 7 terça-feiras, pessoas começaram a se converter. Enfim, Deus começou a operar e fazer uma grande obra. O interessante, Will, que quando chegou na 7 terça-feira, que seria a última terça, eu disse, pronto, hoje é o último dia. Vou ter que perguntar ao pessoal, mas e aí? Só que eu estava sabendo, de fato eu queria continuar essa obra, né? Porque isso já estava começando a arder no meu coração. E nesse dia eu falei, olha gente, hoje é a última terça-feira, mas pessoas estavam muito fervorosas por Deus, pessoas se convertendo e tudo. E eu perguntei, aí, vocês querem acabar ou querem continuar? E para minha grande alegria, foi todo mundo falando, não, vamos continuar. E aí começou uma nova estação desse trabalho. Então, mas como é que foi a continuação dessa obra? Bem, foi bem interessante, porque a partir daí começou uma nova etapa. Aí a gente começou o grupo de oração do bairro do Amaro Branco, onde todas as terças-feiras a gente saía no bairro do Amaro Branco, né, nos lares, saía pelos lares do bairro, onde Sema saía perguntando onde é que se quer a oração. E ela sempre arrumava uma casa para que a gente pudesse efetuar os cultos durante a terça-feira. E aí tudo começou a crescer, pessoas começaram a se converter, foi maravilhoso, e a gente começou, depois terminou que a gente encontrou um ponto para ficar se reunindo, que é exatamente aqui, nessa casa, que é vizinha à igreja, né, hoje, que na época era a associação do bairro do Amaro Branco, um espaço onde nós ficamos, nos reunimos, e começou a chegar, e Deus começou a operar os milagres de Deus, né? Vidas começaram a vir. De fato, a gente não estava entendendo ainda o que Deus estava fazendo, que de fato Ele estava colocando um ministério nas nossas mãos. Aleluia. E aqui era o espaço, né, aonde a gente começou. De fato, era a minha casa. A gente estava construindo na época, e eu não tinha construído a minha casa ainda, né? Foi o começo. A gente teve um certo problema, pediram a gente a associação, onde a gente mostrou agora há pouco, e eu lembrei que tinha espaço aqui na casa, né? Então a gente entrou, de fato, a igreja entrou antes de mim aqui. Você veja que o espaço hoje é um depósito, né? Tá vendo? Mas você veja o espaço, não é um espaço pequeno.
né? Onde aqui, amado, o poder de Deus muitas vezes se manifestou nesse lugar, né? A gente vê pequeno, só abrindo aqui a mão para você ver a largura, né? Que é um espaço pequeno, cabia mais ou menos de uma forma milagrosa, cabia mais ou menos 50 cadeiras, aqui logicamente tudo apertado, né? Todo mundo tem que andar em unidade, né? Mesmo não querendo. E outra coisa bem interessante, que a gente não tinha banheiro aqui. Já é um milagre de Deus, não é verdade? Então eu costumo falar que era a própria unção de Deus que sustentava o povo deste lugar, né? Então as pessoas começaram a se converter. Quando entramos aqui foi no 2º ano já, onde ficou o nome, a gente já deu o nome Unidade Cristã, porque na época a gente orava muito pela unidade do povo de Deus, né? Que o povo de Deus começasse a se unir, porque de fato quando eu me converti, eu tive uma das minhas maiores decepções. Quando eu me converti foi entender e descobrir que o povo de Deus não era tão unido como deveria ser. E eu comecei a orar pela união, né, do povo de Deus, pela família do povo de Deus. E aí surgiu o nome, né? A gente se reunia com Magda. Eu lembro, a Magda Vassenberg foi uma grande bênção para nós. No início ela sempre estava conosco, até porque a Bíblia diz que não coloca neófito. Deus estava colocando nas minhas mãos uma obra com mais ou menos 1 ano de convertido, mas Deus levantou uma pessoa para estar junto com a gente, né? Foi Magda. Na época ela vinha, trazia ministrações também para nós, e, enfim, foi uma grande discipuladora nossa. E quando a gente entrou aqui nesse lugar foi no 2º ano, no aniversário do 2º ano, e a gente já entrou com grupo de oração Unidade Cristã. Já chegamos com o nome Grupo de Oração Unidade Cristã, já não era mais Grupo de Oração do Amaro Branco, se tornou Grupo de Oração Unidade Cristã. E foi tão interessante aqui que pessoas começaram a se movimentar, fizeram um grande mutirão e compraram tábuas, prego, né? Pessoas até ímpias se juntaram e fizeram 10 bancos de madeira. Foi quando chegou aqui esse lugar, né? Os bancos tudo de madeira. Aqui eu lembro como fosse hoje, quando cheguei no trabalho, estava os bancos já tudo de madeira aqui. Enfim, estava uma igreja montada. E eu, quando olhei para aquilo, tomei um susto. Eu lembro que eu falei, meu Deus, mas isso é uma igreja! E não era isso. Aí as pessoas começaram a passar no Amaro Branco falando assim, é uma igreja? Não, não é igreja não. É uma igreja, não é igreja não. É um grupo de oração que tem aqui. Enfim, mas Deus estava juntando, na realidade, um povo. Deus estava colocando nas minhas mãos um rebanho, onde eu não me considerava pastor, de fato eu não era, Deus estava me levantando. E foi aqui neste lugar onde a gente passou, amado, acho que uns 7 anos dessa obra, né? Onde aqui várias pessoas se converteram, aqui muitos milagres aconteceram. É aquilo, algo que eu sempre falo, foi nesse lugar aqui onde a gente, louvando a Deus, todo mundo em unidade, a glória do Senhor de fato apareceu e encheu esse lugar aqui. Eu vou te falar uma coisa, nesse lugar aqui é um lugar histórico, não é verdade, para essa obra aqui, porque muitas vidas foram transformadas, vidas curadas e libertas pelo poder de Deus. De fato, esse versículo que a gente sempre fala, porque para Deus nada é impossível, foi muito manifesto, amado, neste lugar, que é um lugar histórico para a nossa vida. Aleluia. E como é que surgiu o pastor, né? Porque eu não aceitava muito esse lado de ser pastor, mas como é que surgiu o pastor? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence, não é verdade? Ele convence as pessoas, é aquele que nos ajuda, nos auxilia. E ele começou a falar no meu coração. De fato, ele começou a ministrar no meu coração acerca de chamado. Eu lembro que a gente tinha essa, como a gente mostrou, né? Lá na igreja, já era uma igreja, mas eu não considerava. E eu dizia, não é uma igreja não. Até o pastor Cleone, que na época era o nosso, sempre foi o meu conselheiro, né? Um homem sempre esteve aqui perto de nós. E ele sempre dizia, mas lá que não é igreja. É o quê? Na realidade eu não queria essa questão de ser o pastor. Mas Deus começou a me convencer, né? A falar até um dia que eu me rendi. Aí eu falei para o Senhor, Pai, se de fato o Senhor me chama para ser um pastor, eu quero ser um pastor. Eu quero aprender o que é ser pastor, né? De fato, eu já tinha um rebanho. Eu já tinha pessoas que estavam ali, então Deus começou a operar grandes maravilhas. Pessoas começaram a me chamar de pastor. Eu nunca pedi para ninguém me chamar de pastor. Então as pessoas naquela comunidade ali começaram a me chamar de pastor. E aí foi nascendo o pastor, o Hélio Moraes. Eu lembro que uma vez Magda, né?
que estava sempre conosco, ela um dia falou assim, Leto, toda vez que eu lhe vejo, eu vejo você um grande pastor. E aonde você anda, tem pessoas te acompanhando, você sempre está atraindo vida. Não tem como você fugir dessa chamada não, Leto, porque Deus está levantando um pastor aí dentro de você. Então foi quando eu, de fato, né, falei para o Senhor, eis-me aqui, Pai, e assim que nasceu esse pastor, porque na realidade quem chama é Deus, né? Jesus Cristo é quem chama o homem, mas o homem precisa aceitar essa chamada. E louvado seja Deus que teve um dia que eu despertei para isso e reconheci que Deus estava me chamando e comecei a me aprofundar na realidade nessa chamada pastoral. Como é que foi essa história do Pentecoste e da unidade cristã? Essa história é muito engraçada e interessante, né? A gente estava começando a conhecer essa palavra da fé, né? A palavra revelada, e através de Fernanda, a nossa prima, e ela conhecia o pastor Cleone, que na época não era pastor, não estava numa igreja ainda, e o Washington, né, Brasil. E o pastor Cleone veio ministrar num dia que nós estávamos lá embaixo, né, naquele espaço onde a gente mostrou agora há pouco, e eles veio ministrar sobre o batismo no Espírito Santo. Tudo isso era muito novo, eu já era batizado no Espírito Santo, de fato eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu era de uma igreja que nem falava do batismo, mas eu creio, e eu recebi. Da turma toda, eu era a única pessoa que tinha recebido o batismo, a gente estava ali com 12 pessoas reunidas, e o pastor Cleão começou a ministrar sobre o batismo do Espírito Santo. De fato, tinha 12 pessoas naquele lugar. Eu sei que quando ele impôs as mãos sobre aquelas pessoas, todos ficaram cheios do Espírito. De fato, foi feito o dia de Pentecostes, né? E moveu todo lugar. Olha, e todo mundo começou a ser cheio do Espírito Santo. Imagina, 12 pessoas cheias do Espírito Santo, falando em outras línguas ali, com muito barulho, muita zoada. E eu lembro um fato interessante, que a igreja a gente não tinha janela. A gente estava sem janela lá embaixo, né? E o povo da rua, todo mundo começou a ser atraído para aquele lugar. O que é isso? O que é isso? E eu, meu Deus, como é que a gente vai fazer agora? Que nem janela eu tenho. Mas todas as coisas de Deus é tudo muito maravilhoso, né? As pessoas ficaram espantadas. E eu digo, amada, eu costumo falar até hoje, faz parte da história, né? Que eu digo que é o Pentecoste da unidade cristã, e nunca mais, de fato, aquela igreja, aquele grupo que na época era grupo de oração, unidade cristã foi o mesmo. E agora não era um cheio do Espírito Santo, mas aí foi várias pessoas cheias, incendiando outras pessoas, e aí começou, de fato, Deus incendiar de fato as pessoas. Então, e nessa época eu comecei a conhecer essa palavra, mandar falar para você, né? Conheci o pastor Cleon, que já fazia o rema, pastor Washington, Brasil, o pastor Cleon e André, né, foi da primeira turma, o pastor Washington foi da segunda turma, e eu sou da terceira turma do remo, né? Eu posso dizer que eu sou pioneiro dessa área aqui, né, do farol, dessa palavra da fé. E o interessante, quando eu trouxe essa palavra, né, eu abracei essa visão. Porque quando eu conheci o Ministério Verbo da Vida, né, e eu louvo a Deus pelo Ministério Verbo da Vida, quando eu conheci essa palavra, eu falei, é isso que eu quero. Mas é esse evangelho que eu quero, o evangelho que liberta, não aquele evangelho que aprisiona. Eu não consegui entender isso, né? Eu saí do carnaval, né? Eu era ali aprisionado pelo diabo, né? O diabo, ele operou demais na minha vida. Eu não entendia, né? Eu vim para a igreja, agora eu sou crente e estava preso agora, aprisionado pela religiosidade, pessoas olhavam para você como juiz, eu não compreendia isso. Mas quando eu encontrei essa palavra da verdade, né, de fato, essa palavra da fé, que eu encontrei ali no verso da Bíblia, eu disse, é isso aí que eu quero. Então a gente começou tudo. Eu me lembro que eu fazendo rema, eu comecei a fazer o Rema Brasil em 97, eu comecei a comer essa palavra, era uma coisa impressionante. Tudo que eu aprendia lá no rema, eu trazia para a igreja. E o interessante foi que muitas pessoas que estavam ali no grupo começaram a se decepcionar, inclusive muitas pessoas saíram do grupo por causa dessa palavra. Mas Deus é tão bom, né? A Bíblia diz que passará os céus, passará a terra, mas essa palavra, a palavra da verdade, a palavra da fé, não passará. E foi essa palavra que nos trouxe até aqui, né? Esse grande milagre que nós estamos aqui realizando nesta igreja, no nome de Jesus. Hoje a gente está dentro, como o Senhor bem fala, né, de um milagre. E a gente sabe que não começou aqui, o prédio já não estava aqui, vocês apenas entrar, né? Como foi o processo de compra e construção desse prédio? Eu costumo dizer para quem está aqui dentro, né, que chega aqui nesse lugar, que você está dentro de um grande milagre de Deus.
e de fato é. E no bairro do Amaro Branco, né, para o que tudo, né, o nosso potencial, né, o nosso povo, de fato, olhando para uma visão natural, seria impossível. Mas Deus colocou no meu coração a compra do terreno, né, e aqui no Amaro Branco já é muito difícil o terreno e tudo, mas graças a Deus nos mostrou que de fato ele comprou um casebre, né, uma casa que era uma casa que foi da família de Lidiane, que estava à venda, e a gente comprou, mas a gente não tinha recursos. Aí eu lembro que a gente dividiu aquele terreno, uma palavra do pastor Januí, lá em Rio Doce, que ele falou assim: você pode não poder comprar um terreno, mas pode comprar um metro de terreno. Peguei essa palavra, trouxe para aqui, dividiu a metragem do terreno por metro. Então pessoas começaram a comprar 1 metro de terreno, 2 metros, enfim. O espírito da fé começou a se mover, né? Cada um contribuindo, todos os que creram estavam juntos, né? E tinham tudo em comum. E isso foi que provocou esse grande milagre de Deus aqui. Então a gente comprou o terreno, depois começou essa construção, né? Lembro que a gente ganhou 300 sacos de cimento, foi o grande pontapé inicial dessa obra, né? Da Poti. A gente teve várias pessoas que mandaram. Eu me lembro que caminhão chegou aí na frente com tijolo e a gente, quem foi que mandou? Mandaram, né? Enfim, a gente entendeu isso como um grande milagre de Deus. A gente teve pessoas mesmo, físicas, né? Irmãos de outras igrejas mesmo, que foram grandes investidores desta obra. A igreja IEVV em Rio Doce foi uma das grandes investidoras também desta obra, né? A gente sempre teve uma ligação muito grande com a igreja de Rio Doce, né? O pastor Cleone ali. Enfim, e Deus começou a operar em tudo, em forro, né? O forro de gesso foi outra, como é que chama? Semente que veio do estrangeiro para que a gente pudesse mudar esse forro, né? De gesso. A eletricidade foi exatamente também outro milagre, que Deus operava, assim, Deus movia as águas, e quando a gente achava que era impossível, Deus dizia: não, eu estou aqui com vocês, né? E o espírito da fé sempre fluindo. Eu lembro que a gente começava a chamar a existência, né? Vamos chamar a existência de ferro, chamar a existência de tijolo, areia, e a gente começou a ver que de fato essa palavra da fé é real. Eu me lembro que um dia alguém falou: você trazendo essa palavra da fé aqui para o Amaro Branco? Isso é coisa para o primeiro mundo, isso é coisa lá para os Estados Unidos. E eu questionei a pessoa, falei mesmo assim: o Deus dos Estados Unidos é diferente daqui? E eu comecei a acreditar nessa palavra, e comecei também, a gente começou a crer para o melhor, né? Como a gente, portas de vidro, chamando a existência o melhor, e depois eu vi aqui no bairro do Amaro Branco. Sim, no bairro do Amaro Branco, Deus começou a operar um grande milagre, a ponto de uma pessoa um dia falou mesmo que isso aqui era um manancial no deserto, né? Que de fato é. Pessoas às vezes entram na igreja e se assustam, né, com tudo que Deus fez, mas o melhor de tudo isso, porque aqui a gente sabe que tudo isso só é o começo. Deus tem muito mais, né, para operar. E hoje não é somente um grupo, mas hoje é um povo unido, né, um povo reunido, um só propósito, e o que a gente tem a fazer é só voar, né, porque Deus nos chama como um grande time de águia, e águia voa muito alto. E o que aí na realidade a EVV parou não somente para mim, não é verdade? Mas para toda essa comunidade aqui. De fato, essa obra aqui é conhecida como uma obra de amor, não é verdade? A gente sempre fala que o amor é a nossa marca. E louvado seja Deus que essa obra aqui é conhecida, né, pelo carisma, né, das pessoas, da forma como as pessoas acolhem, não é verdade? E isso tudo é o que fez a gente chegar até aqui, né? Inclusive eu quero agradecer a tantas pessoas, né? Agradecer a pessoas que fizeram parte dessa obra, eu não esqueço, né? Tem pessoas que já chegaram aqui, hoje até estão fora, mas fizeram parte dessa história. Quero agradecer, amada, a todos os membros, né? Porque os membros desta congregação, hoje congregação Faró, né? Lembrando que a gente passou, né, em 2008, a gente passou oficializou com o Ministério Verbo da Vida. E eu quero lembrar que essa nossa história com o Ministério Verbo da Vida não é de hoje, não foi de 2008, mas desde 97, quando eu comecei essa obra, a gente se associou, né? De fato, a gente foi ordenado, eu e a Lidiane, em 2001,
né, pela Associação Ministerial Verbo da Vida, né? Eu louvo a Deus por esse casal aqui, pastor Band Braz, né, e a Mama Jen, por ter, embora nunca veio aqui, amado, de fato nem nos conhece direito, mas pelo histórico, da forma que ele conheceu, ele nos ordenou, confiou, né, no potencial que Deus tinha conosco. Então a gente foi ordenado em 2001, você vê, isso foi um grande milagre, porque a gente tinha uma obra, a gente era pastor, mas quem ia nos pastorear? Mas a gente nunca quis estar sem cobertura, e foi o Ministério Verbo da Vida que sempre nos acobertou, né, dessa forma. Quando foi em 2008, 2007, Deus, ele começou a falar no meu coração para que a gente pudesse se tornar um Verbo da Vida, né? Então foi aí de 2007 para 2008, a gente se tornou em 2008, agosto de 2008, uma congregação, né, da igreja de Rio Doce, de fato oficializou aquilo que nós éramos, né? Porque tudo, qualquer aconselhamento sempre corri para o pastor Cleone, inclusive quero agradecer, né, a vida do nosso amado pastor Cleone, André, que sempre foi um referencial, né, para nós. Quero agradecer a todo o ministério, né, Verbo da Vida, o pastor Band, Jen, o Bispo Guto, né, e toda a sua diretoria, né, que sempre nos apoiou e continua nos apoiando, né, acreditou nesse potencial que tem aqui no Farol. Então eu quero agradecer a todos os membros também, né, porque os membros, o povo que acredita, a gente tem até um louvor que foi um marco na construção, que o povo acreditou, o povo profetizou, né, e a vitória veio, né, no nome do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa história, que fazem parte dessa grande obra de Deus. Eu quero dizer que um grande projeto que nós temos hoje é a igreja em célula, né? E nós estamos aí, né? Mas essa igreja hoje não está somente aqui, não está somente em Rio Doce, não está somente em Nazaré, mas nós estamos, amados, espalhados pelos lares, não é verdade? Aqui da cidade de Olinda e até fora de Olinda, né? E o que eu mais me alegro, Will, é que eu sei que tudo isso, mais uma vez eu digo, é somente o começo. Nós vamos voar muito alto ainda. Eu quero agradecer a todos que de fato, amado, faz parte desse grande milagre de Deus, que começou como um grupo de oração, depois grupo de oração do bairro do Amaro Branco, depois grupo de oração Unidade Cristã, depois se tornou como Unidade Evangélica, Unidade Cristã, e hoje a Igreja Evangélica Verbo da Vida, Congregação Paróquia. E mudou o nome, mudou tantas as coisas, na verdade, porque o crescimento exige mudanças, mas o que não mudou foi o nosso amor em fazer a obra de Deus. Então, muito obrigado mesmo, de todo o meu coração, a todos que fazem parte desta obra.